Mais à direita, Eduardo Moretti, mestrado foi concluído em 2009, Santiago Dantas, passou no concurso para formação de diplomatas do Instituto Rio Branco e atua também como diplomata desde julho de 2010. Agora está trabalhando com negociações internacionais lá no Ministério. Eduardo. Obrigado, Paulo. Bom, queria agradecer o convite, parabenizar a organização do evento. Para mim, eu fiquei muito feliz com o convite, porque Santiago Dantas tem nome, é um mestrado reconhecido, e é muito bacana poder encontrar professores aqui, colegas de turma. A Thalia se formou comigo no mestrado, a gente defendeu no mesmo ano. Então, gostaria de agradecer. Gostaria também de pedir desculpas, porque, como é para contar minha experiência, acho que vai acabar ficando um pouco egocêntrico aqui, falando muito eu. Não, eu vou tentar evitar e espero que vocês não me levem a mal. Pretendo falar breve, porque eu acho que a gente poderia ter uma conversa para saber a demanda de vocês também e poder se adequar. Acho que seria interessante essa troca de experiência. O meu desafio é um pouco maior do que o do Diego. O Diego já trabalha 10 anos com comércio, defendeu mestrado na área de comércio, e eu mudei um pouco. O meu mestrado foi em operações de paz, em Angola. O meu orientador foi o professor Reginaldo, e hoje em dia eu trabalho com comércio, como o Paulo disse. Então é uma pequena mudança, mas vou tentar mostrar para vocês que esse desafio, embora um pouco grande, não é incontornável. Eu tenho 4 pontos que eu gostaria de passar, que eu acho que é importante, que o mestrado foi importante para mim. O primeiro é o currículo que o mestrado te proporciona. O segundo é o networking. O terceiro é a metodologia. E o quarto é a humildade intelectual que você adquire ao longo do mestrado. Com relação ao currículo, tem vários aspectos que eu gostaria de falar. Eu acho que o mestrado, o primeiro ponto, é um diferencial. Eu lembro quando eu me formei em 2006 pela PUC em Relações Internacionais. E, bom, meu sonho era fazer diplomacia. Recomendo para aqueles que queiram fazer diplomacia, fazer mestrado também. Eu lembro que eu conversava com a professora Flávia, com o professor Reginaldo, e eles falavam assim: calma, Eduardo, não precisa ir tão depressa, você é novo. E daí a professora falava assim: poxa, eu vou deixar de fazer mestrado, vou só me dedicar ao concurso, ou faço mestrado e tal. Eu lembro que a professora Flávia chegou para mim e falou assim: Eduardo, calma, faz o mestrado, chega no Itamaraty com a expressão foi, com um mestrado debaixo do braço que vai ser diferente. E de fato foi. Eu acho que quando eu cheguei lá, minha turma são 108 pessoas. Eu imagino que não mais que 15 ou 20% tenham mestrado, e a maioria, quem tinha, era mais velho que eu, assim, eram os mais novos com mestrado. Isso a longo prazo para mim me ajudou muito, que quando eu comecei a trabalhar efetivamente, o curso do Rio Branco é mais ou menos um ano e meio, e daí depois você é lotado em uma divisão e começa a trabalhar naquela divisão, naquela área. Comecei com comércio internacional e depois de um tempo trabalhando eu tive a oportunidade de me candidatar para um curso na OMC de política comercial. É um curso que é uma pessoa por país apenas que vai, todos os representantes do governo. E tinha outros candidatos prestando, pleiteando, e colegas meus, diplomatas. E depois vendo o diferencial que tinha dos meus colegas, para mim, era que eles não tinham mestrado e eu tinha mestrado. O resto eram tudo iguais, eles até tinham entrado, alguns eram mais velhos que eu, tinham entrado antes. E a OMC, o processo de seleção final, cabe à OMC, e a OMC acabou me escolhendo, apesar de eu ter menos experiência. Tinha um colega lá que tinha, sei lá, 3 anos trabalhando no comércio, eu tinha 1 ano, mais ou menos. Então eu acredito que o mestrado foi um diferencial.
Na questão do currículo também é interessante que a carga de leitura aqui no Santiago é bastante abrangente. E eu me lembro que no concurso, uma questão que caiu para mim não, caiu para todos, na verdade, mas para mim foi especial porque me deu bastante segurança na hora do concurso. Era uma questão que falava justamente sobre operações de paz e era justamente um texto que eu tinha lido, era Ipsis Literis, o texto que eu tinha lido. Quando eu vi aquela questão, eu fiquei mais tranquilo em continuar prestando. Então, acho que te dá uma formação muito boa o mestrado aqui do Santiago Dantas. A outra questão, ponto 2, que eu gostaria de sublinhar, é o networking. Não sei se vocês repararam, mas aqui na mesa todo mundo foi para Brasília. Não precisam ficar assustados, não significa que vocês vão fazer o mestrado no Santiago Dantas, vocês vão ter que ir para Brasília. Não é, podem ficar tranquilos, que tem outros caminhos, mas é interessante que vira e mexe eu encontro com alguém que fez mestrado ou no Santiago Dantas ou algum outro mestrado e eu encontro em reuniões. Eu tenho um colega que passou junto comigo, o Felipe Ortega. A gente se formou junto no mestrado e a gente trabalha junto no Itamaraty. E a gente criou um laço de amizade muito grande e foi criado no mestrado. O Diego, por exemplo, trabalha com comércio internacional. Vira e mexe, a gente lá do Itamaraty tá lá na CNI fazendo reuniões. Tem o Fabrício, que não fez mestrado no Santiago, mas fez mestrado na PUC em Economia, e estou sempre em contato com ele. Então, cria um laço assim, muito grande. Você consegue conhecer pessoas de diferentes áreas que você vai acabar cruzando no futuro. O Felipe, que se formou comigo também, com a Thalia, acabei de encontrar ele aqui, eu acho que ele estava falando com vocês antes. Eu estava um dia lá no Itamaraty e tinha uma palestra sobre comércio internacional, economia, daí eu desço lá, quem que eu encontro? Felipe. Então, é uma coisa assim, que você vai se cruzar, você vai conseguir trocar ideia, trocar experiência. Então, acho que é muito importante, é muito interessante. O terceiro ponto seria a questão da metodologia. Eu mudei da área de operações de paz para comércio. Embora o tema seja diferente, você aprende no mestrado toda uma metodologia de trabalho, de estudo, e o mestrado, de uma certa forma, é muito solitário também. Você tem que sentar na biblioteca sozinho, aprender sozinho. Eu lembro que quando eu estava tentando definir o tema que eu gostaria de fazer, foi me dada a oportunidade, na época da graduação, de estudar 6 meses na França. E lá eu tive uma matéria que era operações de paz. Gostei muito, fiquei muito interessado. E quando eu voltei para cá, faltavam 6 meses para me formar, resolvi que, se fosse fazer mestrado, eu queria fazer em operações de paz. E lá, na França, eu tinha estudado o processo de Ruanda. E daí eu tinha decidido que seria operações de paz em Ruanda. Daí eu estava com o Reginaldo um dia conversando, o Reginaldo era o meu orientador. Ele falou, poxa, mas você não acha melhor fazer sobre Angola? E daí ele me deu vários motivos por que fazer sobre Angola. Concordei, mas eu fiquei com medo, confesso que fiquei com medo. Eu falei, pô, eu não sei nada de Angola, vou começar do zero, falta, sei lá, um ano e meio para defender e tal. Senta e estuda, né? Não tem muito... E para mim, lidar com o comércio internacional foi a mesma coisa. Ainda não... Falta muito para aprender, mas eu não sabia absolutamente nada. Eu lembro que eu cheguei na divisão, meu chefe virou para mim e falou assim, você já trabalhou com comércio internacional? Eu falei, não. Você sabe alguma coisa? Eu falei, não sei nada. E ele falou, tá, tem algum curso que você gostaria de fazer? Eu falei, já vi alguns cursos online que o MC oferece. Gostaria de fazer, eu falei, te dou todo o apoio. E comecei a estudar sozinho, fazendo os cursos online. E depois de fazer os cursos de básico e intermediário online, tinha essa oportunidade que eu já comentei com vocês de fazer o curso presencial em Genebra. E foi isso, comecei do zero, estudando sozinho, com metodologia
de trabalho que você tem que usar no mestrado. E foi isso. E daí junta com o último ponto que eu gostaria de sublinhar, que é a questão da humildade intelectual. Acho que você faz o mestrado, você escreve, reescreve. Quando eu comecei a fazer, o Reginaldo chegou para mim e falou assim: o que você quer fazer? Ah, quero fazer operações de paz e tal. Eu falei, mas não sei para onde começar. Ele falou, escreve uma linha, escreve um parágrafo, 3 linhas, 5 linhas, começa por aí. E daí eu escrevi. Daí ele pegou e começou. O que, como, quando, por quê. E daí foi crescendo. Daí já foi para 2 parágrafos, de repente tinha uma folha, 2 semanas depois tinha uma folha e meia. E foi assim, foi devagarzinho. E daí quando eu vou escrever um texto, às vezes para o meu chefe, fico me perguntando, fico lembrando das perguntinhas do Reginaldo que me fazia. E agora estou escrevendo um artigo sobre comércio internacional e eu fico me perguntando toda hora, fazendo questão. O problema do mestrado tem outro lado também, né? Que você acaba de fazer o texto, você começa a ler, você fala, putz, não está legal, poderia estar muito melhor, tem um monte de defeito e tal. Mas é a questão de você se colocar a crítica e aceitar a crítica, aceitar que você não sabe tudo e que você vai errar. E a experiência da banca, do ritual que o Diego estava falando, concordo completamente. É interessante você sentar numa banca e ouvir crítica. A professora Flávia participou da minha banca também. E foi muito bacana você ouvir o outro lado e saber que não é perfeito, não dá para ser, sempre tem um outro ponto de vista e sempre tem um desafio a ser superado. Então, gostaria de agradecer, estou aberto a perguntas e gostaria de parabenizar quem está fazendo o mestrado e dar força, aí, desejar força, que é preciso, mas é gratificante depois quando fica pronto ali, você imprime e você fala, poxa, e depois que defende, tem o título. E depois que defende, tem o título e tal. O notebook não quer nada no caminho. Então, boa sorte para vocês e parabéns. Obrigado.